Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para juntos estudarmos um texto da irmã Peggy Fonseca. Ela escreveu um texto para o Manancial, lembrando sempre que o Manancial é um livro de meditações diárias, sempre baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Peggy Fonseca, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Como sempre, vamos iniciar orando. Pai, pedimos a tua bênção, pedimos que possamos compreender a tua mensagem, que nós possamos compartilhá-la, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar e por amor. Que nós possamos compreender isso, Senhor. É o que te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, olha, um cântico angelical. Os versículos bíblicos que a irmã Peggy Fonseca sugere estão em Lucas 2. Nós vamos ler do 8 até o 14. E vai falar assim, ó. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se Um Cântico Angelical, e a irmã Peg já fez duas outras mensagens, dizendo um canto de humildade, um cântico de luz, e agora vamos ver um cântico angelical. E o versículo que ela escolheu foi o 14, que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Bem, uma curiosidade no mundo da arte é que grandes obras de arte, destacando a adoração dos magos, são muito comuns. Se você olhar, tem um monte. Mas não é tão comum a gente encontrar na arte um retrato da cena dos anjos anunciando aos pastores que Jesus havia nascido. Não é tão raro. Não é tão comum, é bem raro. Por quê? Porque os ricos, o que eles faziam? Eles chamavam um artista e encomendavam as obras do jeito que eles mais preferiam, do seu próprio interesse. E o louvor dos anjos é a mensagem que Deus, que o Messias veio ao mundo. Ele nasceu como um bebê. E nasceu para quem? Nasceu para todos, mas foi anunciada aos pobres e aos simples. Isso não era uma coisa que os ricos queriam retratar, né? Porque ser pastor de ovelhas não era uma coisa assim, tipo, top, né? O pastor de ovelhas morava praticamente entre as ovelhas, cheirava a ovelha. Não era uma profissão assim que as pessoas queriam ter, né? Era uma das profissões mais humildes. Bem, o anúncio dos anjos para os pastores dormindo ao relento, cercado de ovelhas fedorentas, reforça o quê? A mensagem de Jesus, né? Que ele veio para quem? Para todos, mas estava lá entre os humildes, né? Entre pastores, entre uma profissão que era muito humilde. Então, o meio, que acontece? O meio, o transporte, o objetivo da mensagem é o quê?
É como Marshall McLuhan escreveu. Isso quer dizer que a forma que a mensagem é comunicada revela o seu conteúdo. Então, os anjos vieram, revelaram para aquelas pessoas simples um conteúdo super profundo, que é: Jesus veio para todo mundo. O anúncio de Jesus não foi feito lá no palácio, para os nobres, para os bambambam, não. Ele veio num campo bem humildezinho, onde havia ovelhas com seus pastores. Olha que bacana, né? Então, na Bíblia, são poucas as vezes que são registradas palavras de louvor que são ditas pelos anjos. Então, uma delas está em Isaías 6, quando Isaías, ele é consagrado profeta. Então, lá em Isaías 6, Isaías fala, né, para quem que eu vou servir, quem que vai por mim, né? Aí Isaías se disponibiliza, e aí a gente vê aqui os anjos se comunicando, né? Consagrando essa profecia. Aí vem Apocalipse 5, que também registra palavras de louvor, que estão aqui, que fala sobre o livro e o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Então vai falar: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por Tua vontade, eles foram criadas. Então, é a mensagem dos anjos. E também a gente tem Lucas 2, que tá aqui, que eu abri, que é quando Jesus nasce, né? E Lucas, então, vai falar sobre o nascimento de Jesus em Nazaré, quando Maria e José foram para fazer o recenseamento, né? E aí vem lá, glória em excelsis Deo, que quando os anjos, então, falam, né? Não tema, eis que trago boas notícias de grande alegria e são para todas as pessoas. Então, são poucas as vezes que a Bíblia registra palavras de louvor ditas pelos anjos. Então, se você quiser ler com mais calma, eu vou falar Isaías 6, Apocalipse 5 e Lucas 2. Então, as palavras dos anjos, essas últimas que eu disseram em Lucas 2, vai enfatizar o quê? A humildade dos ouvintes, mas também e principalmente a infinita misericórdia de Deus. Por quê? Porque Ele merece todas as glórias, Ele merece tudão, mas Ele escolheu nascer como um ser humilde, né? Como um ser humano, como um que habita entre nós. Então, mais uma vez, humildade não tem a ver com subserviência. O Senhor Jesus era humilde, é isso que Ele nos ensina, mas não nos ensina subserviência. Deus tornou-se um entre nós. E qual que era o objetivo dele? A salvação, né? O Senhor tinha o objetivo de nos salvar, nos resgatar das trevas, nos tirar do inferno e colocar no lugar seguro. Então, a mensagem de humildade para os humildes é um verdadeiro cântico angelical. Então, é uma mensagem que não é para pobre ou para rico. É uma mensagem para aqueles que são humildes, que se reconhecem como um ser humano que necessita de arrependimento. Nosso manancial termina assim, Num berço de palhas, humilde nasceu, Jesus pequenino, sem ter nada seu. Bem, agora eu vou terminar, né, dizendo que o abraço, é um encontro de dois corações, e ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que reconhecemos o cântico dos anjos, para nós o abraço dá super certo. Por isso que eu vou deixar aqui meu abraço, de ursa. Quero que vocês se lembrem do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.